Mais uma vez, bom dia, irmãos. Feliz sábado. Meus queridos irmãos e amigos, é uma alegria poder estar mais uma vez juntamente com os irmãos para compartilharmos um pouco da palavra de Deus e refletirmos na sabedoria que existe nessas sagradas palavras. Amém? Eu convido os irmãos neste momento para abrir as suas Bíblias no livro de João, capítulo 14. Como alguns dizem, o Joãozão. Amém? Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós nesse momento, Senhor, nos entregamos nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor, mais uma vez, falará aos nossos corações. Por isso, Pai, te rogamos o Teu Santo Espírito para que o mesmo nos dê entendimento e sabedoria nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, como vocês já acompanharam durante toda a programação, hoje é um sábado dedicado à causa azul, né? E por essa razão, o título, né, das celebrações que foram feitas nesse sábado é o Sábado Azul. Nós estamos no mês de abril, como os irmãos acompanharam por muitas movimentações nas redes sociais, podemos dizer assim, muitas postagens fazendo referência à conscientização em relação ao autismo. E a nossa pregação de hoje, ela tem como tema a verdade em pessoa. Eu convido aos irmãos para ler o texto de João 14, versículo 6, e diz assim: E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Meus queridos, aqui nós temos o próprio Jesus dizendo que ele é a verdade. E hoje, nesse sábado azul, eu começo minhas palavras dizendo para os irmãos que essa realidade enfrentada por muitas famílias dentro e fora da nossa igreja, famílias que têm algum familiar que são neurotípicos. Eu digo para vocês que, de tudo que eu já tive a oportunidade de explanar, em certo momento, falar sobre isso é algo que me carrega de muita emoção. E confesso para os irmãos que pode ser que em algum momento aqui me falte palavras ou até mesmo uma respiração mais controlada que possa concluir essa mensagem com os irmãos. O autismo, meus queridos, ele é um espectro. E o que significa dizer isso? Significa dizer que os autistas, eles não são iguais. É um espectro justamente porque cada um tem um perfil diferente do outro. Às vezes, eles manifestam algumas características que são próprias, e elas se intensificam em uns e em outros não. No entanto, são características que identificam esses autistas. Mas, meus queridos, essas pessoas, elas são muito especiais na sua forma de entender e ver o mundo. Por exemplo, eles não conseguem, como nós, ditos normais, entendemos as coisas quando são ditas nas entrelinhas. Quando falamos uma coisa com a intenção de dizermos outra. Eles não conseguem entender dessa forma. Eles são muito pragmáticos, literais, eles são diretos. Ou seja, o raciocínio deles é muito lógico, eles entendem as coisas sem rodeios. Essa é a forma deles enxergarem o mundo. Muitas vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade para entender
algumas coisas que são ditas entre linhas. Por exemplo, às vezes tem toda uma movimentação organizando uma surpresa. E ela vê vários indícios, né? Mas muitas vezes ela chega ao ponto de chegar na casa dela ou no local onde estão organizando a surpresa, tem uma movimentação de veículos enorme e mesmo assim ela ainda não caiu por si e está acontecendo algo. E quando chega, de fato, são pegas de surpresa. Né? E, no entanto, essas pessoas, elas não são autistas, apenas elas são distraídas. Né? E alguns até demais, mas não são autistas. Mas os autistas, meus queridos, eles não conseguem entender essas conversas, esses detalhes nas entrelinhas. Eles são muito literais, eles são muito diretos e verdadeiros. Se eles gostam, eles gostam. Se eles não gostam, eles não gostam. Né? Então, são bem objetivos. E, com base nessa característica de ser verdadeiros, de ser autênticos, de serem genuínos, é que eu trago aos irmãos para refletirmos sobre esse texto de João 14:6, né? Onde diz que Jesus, ele é o caminho e Jesus, ele é a verdade. Na lição de hoje, nós estávamos refletindo nesse ponto, né, de sermos semelhantes a Jesus, de sermos imitadores de Cristo na qualidade de cristãos que somos. E veio a discussão da lição, veio muito de encontro à temática do sermão de hoje, que é nós, enquanto cristãos, enquanto imitadores de Cristo, enquanto propagadores da verdade que é Jesus, o que nós podemos aprender com os autistas sobre como sermos cristãos? E hoje eu quero trazer para os irmãos 3 pontos que podemos aprender com os autistas a respeito de como sermos verdadeiros cristãos. O primeiro ponto, meus queridos, é tratar os diferentes de maneira diferente. E tratar o diferente de maneira diferente, meus irmãos, significa dizer que cada pessoa, seja ela autista ou não autista, tem a sua própria forma de entender, enxergar e lidar com algumas coisas. E o ponto aqui que eu quero trazer para os irmãos é: eu e nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, que abordagem nós estamos usando para comunicar Jesus às outras pessoas? Que abordagem nós estamos usando para comunicar a Jesus, comunicar o Jesus da salvação a outras pessoas? E aí, eu trouxe um texto de Ellen White, muito interessante, do livro Ciência do Bom Viver, que diz o seguinte, lá na página 143, diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Ou seja, use o método de Cristo, não use outro método. Não use o método do Joelso, não use o método da Inara, use o método de Cristo. E ela continua dizendo: o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhe desejava o bem. Olha a intenção. E continua: manifestava simpatia por eles, ministrava-lhe as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Por fim, ele ordenava: segue-me. Esse é o método de Cristo. Ou seja, tratar os diferentes de forma diferente. Jesus, ele não usava uma abordagem única para todas as pessoas. Jesus, ele adaptava a sua abordagem de acordo com o público, de acordo com a pessoa, levando em consideração a especificidade dessa pessoa, como ela compreenderia aquela mensagem.
Porque o objetivo de Jesus era facilitar o acesso ao céu e não dificultar. Assim sendo, meus queridos, não tem como usarmos o mesmo método para comunicar a Jesus para todas as pessoas. E esse Jesus, a verdade, como ele mesmo se intitulou, ele usava de maneiras específicas para tratar públicos específicos. E na oportunidade que ele encontrou a mulher samaritana, descrita lá em João capítulo 4, Jesus falou sobre algo que aquela mulher necessitava naquele exato momento e usou aquela analogia para falar de salvação para aquela mulher. E Jesus, naquela oportunidade, falou sobre a água viva. E era sobre aquilo que aquela mulher conseguiria compreender. Em outra oportunidade, Jesus encontrou outra pessoa diferente. E essa pessoa era Nicodemos. E Jesus foi lá e falou de maneira metafórica com aquele homem sobre o novo nascimento. Uma abordagem totalmente diferente da mulher samaritana. E mais outra oportunidade, Jesus encontrou um grupo de homens simples, homens que certamente não eram letrados, homens que não tinham profundos conhecimentos, mas aqueles homens entendiam muito sobre pescaria. E Jesus, então, falou para aquele grupo de pescadores sobre a arte de se tornarem pescadores de homens. E essa era a abordagem de Cristo, meus queridos. E hoje eu convido a Igreja de Deus a fazer uma reflexão. Como a nossa igreja tem se preparado, tem se adaptado enquanto ambiente de culto para receber aqueles que são diferentes. Como a Igreja de Deus tem usado de métodos, de estratégias diferentes, assim como Jesus, para comunicar a salvação a pessoas diferentes. O tema hoje é autismo, meus queridos. Mas na abordagem, ela não cabe somente aos autismos, ou melhor, às pessoas com autismo, elas cabem a todos. Nós temos desde da pequena, como é que é o nome dela? Muniz. Nós temos aqui no nosso público, desde a Muniz, até pessoas de mais idade, uma plateia plural. Temos universitários, uma plateia plural. Temos autistas, todos com a sua forma em particular e especial de ver e entender as coisas. E todos precisam compreender de maneira simples a mensagem dos céus. E a pergunta é, os nossos cultos, as nossas programações, elas oferecem uma linguagem, um visual que facilite a compreensão de todo esse público? Eu, enquanto pregador, eu tenho a preocupação de usar uma linguagem simples o suficiente na área que a Muniz consiga compreender a minha mensagem? Eu tenho usado um visual o suficiente claro e simples que consiga levar a mensagem da salvação a todos que estão nessa plateia? Trazendo mais a questão dos nossos autistas, eu disse para vocês que eles têm características bem particulares, alguns sons bem característicos. Porventura, quando eles se manifestam e fazendo aquele som, de que forma nós recebemos aquilo? Nós fomos informados o suficiente para compreendermos de que aquilo é uma característica particular deles? O segundo ponto, meus queridos, que eu quero trazer para os irmãos, que podemos aprender com os autistas, é criar possibilidades. Jesus, ele tinha uma forma muito linda e acolhedora de lidar com as pessoas. Em Mateus 9,36, nós ouvimos o seguinte: vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
Jesus tinha sensibilidade de se compadecer das pessoas. Olhava para as suas necessidades e tinha um olhar diferente. Meus irmãos, muitas vezes nós lidamos com pessoas que elas estão passando por situações das mais diversas possíveis e têm necessidades das mais diversas possíveis. E o nosso olhar como mensageiros de Cristo, como imitadores, como propagadores da verdade, que é o próprio Cristo, temos que ter esse olhar compassivo e acolhedor. E a sensibilidade de, antes de julgarmos, nos colocarmos com o olhar daquele que está disposto a ver possibilidades. E esse é o olhar de Cristo. Esse é o olhar daquele que é o nosso modelo. Até porque, meus queridos, todos nós, enquanto Cristo não voltarmos e sejamos perfeitos, nós sempre vamos ter algo que precisa ser ajustado. Nós nunca vamos ter uma vida redondinha. Sempre vai ter algo que precisa ser ajustado. E nós temos que ter esse olhar compassivo para os outros. E esse é o olhar dos autistas. Eu convivo com meu filho há 12 anos. Eu nunca vi um olhar do Guilherme que me pudesse levar a interpretar que o Guilherme está me julgando. O Guilherme está com raiva de mim. Nunca. Muito pelo contrário. Até mesmo naquelas situações mais tensas, onde ele estava, eram situações que era para ele se levantar com raiva. Ele me abraça e chora. E pede desculpa. Muitas vezes, essa desculpa, quem deveria estar falando era eu, e não ele. Isso é ser cristão. Isso é ser imitador de Cristo. Autêntico, genuíno, sem maldade. Eu sei que esse é o nosso exercício diário, sermos imitadores de Cristo. E é como eu disse para os irmãos, juntamente com o Bruno, na classe da Escola Sabatina. Muitas vezes, nós nos preocupamos demais com detalhes e o básico do básico nós não estamos fazendo. E o básico do básico é muito, muito difícil. Porque o básico do básico de ser cristão é mostrar a Cristo, é representar a Cristo. Esse é o básico do básico. E muitas vezes nos apegamos aos detalhes, que você só pode se apegar aos detalhes se o básico do básico estiver sendo feito. O terceiro ponto, meus queridos, é que os autistas, eles são muito verdadeiros. Eles não têm meias palavras. Quantas vezes nós não falamos uma coisa querendo dizer outra? Quantas vezes nós não afloreamos as nossas palavras para dizermos algo grosseiro, para dizermos algo que fere? Quando eu digo florear, meus queridos, é colocar uma almofadinha nas palavras. Ou seja, é falar uma coisa com uma intenção, muitas vezes, que é engraçadinho, mas no fundo você tem o intuito de ferir, de magoar, entendendo? E a isso nós chamamos, dentro do estudo de pessoas, nós chamamos de falso agressivo. Falso agressivo são aquelas palavras que você fala com um tom de brincadeira, mas tem uma ironia, tem uma crítica, tem uma maldade por trás. E é isso que os autistas não têm. E é isso que os representantes de Cristo não fazem. Porque o próprio Cristo disse lá em Mateus: seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. E o que passar disso é de quem? Do maligno. Os representantes de Cristo,
Eles são como os autistas, eles são verdadeiros em suas palavras, eles são verdadeiros na sua linguagem. E aqui eu trago para os irmãos essa habilidade maravilhosa que os autistas podem nos ensinar, que é de serem sinceros, serem autênticos. E lá em Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas aqueles que agem com a verdade são o seu prazer. Meus queridos, quanto mais eu olho para o meu filho, mais e mais eu valorizo a necessidade da autenticidade, de ser autêntico, verdadeiro. E como representante de Cristo, a minha preocupação é que, aonde quer que eu esteja, que ninguém olhe para mim e enxergue em mim algo que o afaste de Cristo. Ele pode encontrar em mim muito do que eu poderia fazer, mas não do que falta e o afaste de Cristo. Sendo assim, meus queridos, depois de aprendermos com esse exemplo, o apelo para que eu faço para a Igreja de Deus hoje é que depois de aprendermos esses 3 pontos de como sermos cristãos com os autistas, o apelo é o seguinte, é que nós, enquanto Igreja de Deus, venhamos a criar ambientes que sejam ambientes acolhedores, tanto para eles quanto para qualquer outra pessoa que tenha necessidades especiais. E muitas vezes nós o ignoramos. Mas eles percebem, eles têm uma capacidade de entender o ambiente em que ele é bem acolhido, o ambiente onde as pessoas estão se sentindo bem com ele e onde eles não são bem-vindos. Não me pergunte como, mas eles sabem. Eles sabem. Assim, para as famílias que têm membros autistas ou com qualquer outra necessidade especial, que a nossa igreja, que já tem um ministério recente, que é o Ministério das Possibilidades, tem um movimento, né, que ampara as famílias autistas, que nós, quanto igreja, que possamos cada vez mais trabalhar no sentido de aprender como lidar com essas famílias, como lidar com esses filhos, e assim criar dentro da igreja ambientes que sejam acolhedores e que possibilitem a essas pessoas a encontrar o caminho da salvação. Meus irmãos, a minha oração hoje é que juntos, enquanto igreja, que possamos abraçar essa neurodiversidade, desde as pessoas com autistas até aqueles que, dentro da sua particularidade, precisam ser compreendidos e amados sem distinção, assim como Cristo fazia. Eu louvo a Deus e oro juntamente com os irmãos para que na nossa caminhada diária, que a nossa vida, o nosso portar, a nossa conduta seja um reflexo da pessoa de Jesus. Amém? Nesse momento, a Marielle vai cantar e eu peço que os irmãos meditem, né, na letra da música que ela vai louvar o Senhor.
Amém. Celebremos a Deus através do nosso viver. Meus queridos irmãos, tomando as palavras de Paulo, seguindo o exemplo de um autista, os autistas diz para todos nós: sedes meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso Pai, Senhor, nós nos alegramos, ó Pai, porque a verdade suficiente para a nossa salvação, o Senhor nos revela de maneira muito clara, sem margem para dúvidas. E como diz 1 João, é muito simples, Pai. Basta que andemos como o Senhor andou. Nessa manhã, Pai, ao entendermos e aprendermos com os autistas sobre como servir melhor a Ti, o que nós te pedimos, ó Pai Santo, é que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, trabalhe nos nossos corações a necessidade, Pai, de diariamente estarmos atentos e buscando essa reforma, no sentido de parecermos cada vez mais com Jesus. Nós sabemos que não é um processo simples, é o trabalho de uma vida inteira. E por isso, Pai, dar-nos um coração que seja sensível a ouvir a Tua voz todo santo dia, para que esse processo de transformação nos leve cada vez mais, ó Deus, para próximo dos céus. Assim, Pai Santo, abençoa a todos que aqui estão presentes. Que o Senhor, Pai, reserve nesse dia uma bênção especial a cada um. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.